Quer conhecer um clássico da literatura cristã? É este aqui, ó. O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, né? Para uma maior compreensão de Deus, para um relacionamento mais próximo com Ele, é o que diz aqui o seu subtítulo, tá bom? É um livro publicado pela editora Cultura Cristã e que é uma boa aula aqui de teologia propriamente dita, né? De estudo de Deus, do ser de Deus e dos seus atributos. Esse livro aqui é um livro muito lido, né, muito usado, tanto em seminários, igrejas, é realmente um clássico. Se você está assistindo esse vídeo aqui, nunca leu o Conhecimento de Deus, fica a minha recomendação aqui para você ler. Eu quero passar aqui pelo conteúdo dele no índice, daqui a pouco, e eu quero apresentar aqui a ideia do J.I. Packer sobre a ira de Deus. Né? Um atributo, ou não atributo talvez, ou um atributo secundário, como diria o J. Carson, né? Que é polêmico hoje em dia. Pessoas têm muita dúvida sobre a ira, e eu separei aqui algumas perguntas que eu gostaria de responder sobre a ira de Deus com base no que o Packer escreve aqui neste livro, tá bom? Então, rapidamente aqui o índice para você, ele tem uma parte 1 sobre conheça o Senhor. Então ele fala sobre o estudo de Deus, o povo que conhece o seu Deus, conhecendo e sendo conhecido por Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus encarnado, e ele dará testemunho. E aí nós vamos para uma parte 2, que são os atributos de Deus, vamos dizer assim. Então ele fala sobre o Deus imutável, a majestade de Deus, a sabedoria de Deus é a nossa, a palavra de Deus como a verdade, o amor de Deus, a graça de Deus, Deus como juiz, a ira de Deus, é o que nós vamos ver agora, bondade e severidade em Deus e o Deus ciumento. Capítulo interessante aí. Aí a parte 3, ele fala sobre Deus e o Evangelho. Então ele fala sobre o coração do Evangelho, os filhos de Deus, Deus o nosso guia, provações íntimas e a suficiência de Deus. E no final nós temos um guia de estudo, tá? Se você quiser usar esse livro aqui para estudar em pequeno grupo, estudar com sua igreja, estudar na EBD, o que eu estou fazendo, nós estamos fazendo um EBD sobre o conhecimento de Deus, dando aula sobre isso. E esse livro aqui é o livro texto, né, da nossa EBD. Esse livro tem um guia de estudo lá no final, tá? Então vamos olhar para o capítulo rapidinho aqui, para o capítulo 15, que é o capítulo sobre a ira de Deus, tá? Tá aqui na página 138. Só para dizer para você também que esse é um livro fácil de ler, que é um livro de uma teologia acessível, tem sua profundidade sim no sentido de apresentar coisas importantes sobre Deus, mas é numa linguagem acessível, você pode comprar sem medo, você pode ler sem medo. Bom, o pai que ele escreve aqui para a igreja, tá bom? É uma teologia para a igreja, não é um livro acadêmico que você não vai entender. Mas vamos falar sobre a ira de Deus, eu quero organizar aqui em algumas perguntas. A primeira delas, vou deixar o livro aqui um pouquinho de lado, eu não tenho essas perguntas aqui para ir seguindo, é a seguinte: Deus se ira, né? Essa é uma pergunta meio óbvia, mas que a gente precisa responder. Deus se ira. E existe uma dificuldade aqui de algumas pessoas entenderem a ira como sendo não pecaminosa. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto, mas essa é uma das dificuldades da resposta a essa pergunta. Será que a ira não é pecado? Ou será que a ira sempre leva ao pecado? E se isso é verdade, Deus pode se irar, Deus se ira? Mas vamos para a nossa resposta. A resposta é sim, Deus se ira, ok? A Bíblia está cheia de exemplos de Deus se irando, e nós não podemos negar essa verdade. Talvez o texto mais marcante, ou um dos textos mais marcantes sobre a ira de Deus, seja o texto de Naum, capítulo 1, onde no verso 2 diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. Não só se ira, como é cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação, outro termo aí semelhante à ira, para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. Isso é importante, o texto está dizendo. Sim, o Senhor é tardio em irar-se. Ele é paciente, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele tarda, ele não tem o pavio curto. Deus não é explosivo, Deus não é iracundo, certo? Mas ele se ira sim, ele se ira de maneira justa quando a ira é necessária. Ele não inocenta o culpado, como é colocado aqui em Naum. E no verso 6, Naum diz assim: quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo. Então nós temos esses três termos aí de indignação, ira e cólera, falando dessa reação de Deus ao mal moral, ao pecado, onde ele, por sua santidade e sua justiça, reage com ira, trata com ira aqueles que são rebeldes, seus inimigos, e o pecado e o mal em geral, tá bom? Então Naum está afirmando isso. Mas qual é o problema de hoje? Nós pensamos e gostamos de pensar num Deus que é só amor, e ele é amor, é a essência dele, né? Mas nós não podemos resumi-lo a isso. A gente pensa num Deus sempre aquele parceirão, aquele amigão da teologia do coaching, um Deus muito da teologia também liberal às vezes, e o Richard Niebuhr, inclusive, ele tem uma
ele tem uma frase interessante que ele diz assim, olha, há um evangelho atual que é pregado, um evangelho que é um evangelho de um Deus sem ira, de homens sem pecado, de um reino sem julgamento, de um ministério de um Cristo sem cruz. Então a gente tira a ira de Deus, a gente tira as outras coisas também. Então não tem pecado, porque se Deus não se ira com nada, então não tem pecado. E se não tem pecado, não tem julgamento. E se não tem julgamento nem pecado, também não tem cruz, não precisa de cruz para isso. Então há uma dificuldade de pensar na ira de Deus por essa visão meio infantil, abobalhada de Deus que nós temos em muitos lugares e muitos púlpitos hoje. Mas Deus se ira sim, essa é a resposta para essa pergunta, tá bom? A Bíblia, como nós vamos ver daqui a pouco, tem vários exemplos sobre isso. Segunda pergunta é, a ira de Deus é como a ira humana? É aqui que está a dificuldade, porque a gente projeta a nossa ira, ou aquilo que a ira faz conosco, em Deus. E eu queria responder essa pergunta com sim e com não. De fato, a ira de Deus se parece sim com a nossa ira. Por quê? Porque Deus, ao se revelar a nós, ele usa de meios e de linguagem, de comparações, de metáforas, enfim. Ele usa de uma revelação antropomórfica. Ele vai se revelar e ele vai se descrever à medida que nós possamos entender. Por exemplo, Deus não tem uma mão, certo? A não ser na encarnação de Jesus, né? Jesus, hoje o Filho, ele tem uma mão, mas Deus o Pai, Deus mesmo Espírito, ele não tem uma mão, não tem corpo, mas ele diz, a minha mão faz isso, a minha mão não retém a tua mão. Por quê? Porque nós entendemos como seres humanos que a nossa mão é um objeto aqui, é parte do nosso corpo que significa ação. Eu pego com a minha mão, dou ordens com a minha mão, eu aponto com a minha mão, eu trabalho com as minhas mãos. Então Deus se revela de forma, né, que nós possamos entender. Então é claro que ao dizer que ele se ira, há uma comparação com a nossa ira sim, há uma indignação, a mesma indignação que a gente sente, uma mesma ira que a gente sente, uma revolta contra algo, Deus sente algo parecido, Deus reage de forma parecida com isso. Mas também uma resposta não, porque a ira de Deus, ela não é pecaminosa, como às vezes a nossa ira é por motivos pecaminosos, a ira de Deus não é por motivos pecaminosos, e a ira de Deus também não leva Deus a pecar, como às vezes a nossa ira leva, certo? Mas não se engane, nem toda ira é pecaminosa. Nós mesmos podemos nos irar sem pecar. É o que o texto de Efésios 4:26 diz. Fiquem irados, mas não pequem, né? Irai-vos e não pequeis. Quebre essa visão de que a ira é pecaminosa, por isso Deus não pode se irar. Não, até nós podemos nos irar sem pecar. É o que Efésios está falando. O Packer, aqui na página 140 do livro, ele diz o seguinte: a ira de Deus na Bíblia nunca é caprichosa, autoindulgente, irritável e moralmente ignóbil. Aliás, procure no Google aí que é ignóbil, que eu nem lembro o que é isso. Como geralmente é a raiva humana. Ao contrário, é uma reação justa e necessária ao mal moral. Deus só se ira quando a ira é necessária. Não atribua os nossos pecados enquanto estamos irados ou as motivações pecaminosas da nossa ira a Deus, porque nesse sentido ela não é como a ira humana. Ignóbil, o que não é nobre, que inspira horror do ponto de vista moral e de caráter vil. Baixo, causa repugnância, que ofende no sentido estético, hediondo. Olha aí, que caráter vil que causa repugnância, não nobre. Muito bem, isso aí é ignóbil. Então, a ira de Deus não é ignóbil. Aprendi uma palavra nova, você também. Terceira pergunta, o pai que vai falar sobre isso também. Deus é irado no Antigo Testamento e amoroso no Novo Testamento? Não, né, gente? Essa é uma pergunta que a gente responde com não. Eu peguei dois textos aqui, por exemplo, Deuteronômio capítulo 22, um texto do Antigo Testamento que diz: não maltratem as viúvas e nem os órfãos, se de algum modo os maltratarem, e eles clamarem, eu lhes ouvirei o clamor, e a minha ira se acenderá, e eu matarei vocês à espada. Meu Deus, olha o que o texto está dizendo. Deus se ira, pune com ira os pecadores, tá bom? Esse é Deuteronômio capítulo 22. Aliás, esse é um texto belíssimo, né? Você está maltratando viúvas e órfãos, você está maltratando os mais vulneráveis, né? Gente, a ira de Deus está sobre a sua vida. Não faça isso, não faça isso. Não seja aí alguém que vai oprimir aqueles que estão debaixo da sua autoridade, que vai oprimir os mais fracos, que vai tratar com violência os mais vulneráveis, tá bom? Que vai extorquir. A ira de Deus está sobre essas pessoas de maneira muito pesada. Esse é um texto do Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus ama essas pessoas. Tá lá no Antigo Testamento. Deus ama essas pessoas, Deus odeia quem faz o mal contra elas. É que nem sua família. Você ama os seus filhos. Você odeia alguém que faz algo contra eles. E você vai reagir, se preciso for, né, com ira mesmo. E eu espero que você se ire contra alguém que está ofendendo ou querendo violentar sua esposa ou seus filhos. A ira, nesses casos, ela é esperada, inclusive. Texto agora do Novo Testamento, texto muito conhecido, Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Então, ela continua se revelando. Aqui nós já temos o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, nova aliança, igreja, e a ira de Deus continua se revelando do céu contra toda impiedade e injustiça. Então, não pense que a ira está na antiga aliança, o amor está na nova aliança. Não. Tem os dois nos dois.
Essa é a resposta mais adequada. Eu resumi uma definição aqui, pegando nas falas do Packer, né? Que a ira divina é o seguinte: a ira divina é a santa reação de Deus em sua justiça retributiva contra todo o pecado. Como o Packer fala, contra o mal moral. Alguns autores colocam contra o pecado humano, mas não é só sobre o pecado humano, tá? O diabo e seus demônios também pecam, também são mal moral, estão lá no mal moral e receberão a ira de Deus. Bom? E para finalizar, como é que a ira de Deus tem funcionado hoje, principalmente? Isso está em Romanos capítulo 1, né, explicando aí a ira de Deus. Em primeiro lugar, é que a ira de Deus é uma reação contra o pecado. A gente acabou de ler o texto, Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça dos homens, né? Por que Paulo está focando nos homens aqui nesse texto? Ele está focando que, olha, ela se revela tanto com judeus quanto com gentios, é sobre todos. Deus se ira contra o pecado. Se ele é santo e justo, ele se ira contra essas coisas, e a ira de Deus está se revelando. A ira de Deus está acontecendo, ela é constante. Então não ache que Deus se ira sem motivo, que Deus se ira por bobeira, que Deus se ira contra qualquer outra coisa que não seja o pecado, certo? E se nós estamos pecando, Deus se ira contra nós também, tá bom? Nós somos os pecadores, o pecado está em nós aqui, Deus está irado contra aqueles que estão pecando contra ele em rebelião, tá? Como é que essa ira se manifesta atualmente? A principal forma da ira de Deus se manifestar. Isso está descrito em Romanos capítulo 1, 24, 26 e 28. Qual é a forma? É quando Deus nos entrega aos nossos próprios desejos pecaminosos. É quando Deus retém ali a sua mão que nos guarda do pecado. E quando ele nos entrega aos pecados. E muitas pessoas vão dizer: ixi, pastor, mas isso é bom, não? Se uma pessoa tem prazer no pecado, por exemplo, pecado sexual, e Deus está entregando ela para o pecado sexual, é o que ela quer. É bom, ela vai viver isso com alegria. Talvez ela ache que seja bom e que ela é feliz, mas não há fruto bom a longo prazo ou a médio prazo no pecado. O pecado destrói as nossas vidas, o pecado cauteriza as nossas mentes, o pecado escurece o nosso coração, o pecado traz desgraça e nós estamos com o pecado acumulando ira para o dia da ira, é o que o Romano vai falar também. Então, estar entregue aos nossos próprios maus desejos é fruto da disciplina e da ira de Deus. O pecado traz mais pecado, mais destruição, mais morte, mesmo que ele esteja, né, dizendo ou nos enganando de que isso traz felicidade, prazer e vida. Então, claro que Deus se ira de outras formas, né, mas essa aqui, Paulo tem dito, olha, Deus está nos entregando aos nossos pecados. E se nós queremos fugir dos pecados, nós queremos fugir da ira de Deus, nós temos justamente que, pela graça de Deus, buscar o Senhor em arrependimento, buscar o Senhor em santidade. E Romanos capítulo 1, verso 32 diz que a consequência final da ira é a morte, é a condenação. É a mesma coisa que no capítulo 2, verso 5, nós estamos aguardando por aquilo que Paulo chama de dia da ira. Virá esse dia onde a ira será derramada de uma forma tão grande, tão justa, tão santa, né? E de forma final, que é o dia da ira, né? Então, esse grande julgamento e a morte, a condenação que vem com ele, é a consequência final da ira de Deus. Então, você vê nesse texto que como a ira funciona, ela se revela contra o pecado, ela se manifesta atualmente nos entregando a mais pecado ainda, e ela tem uma consequência final de julgamento, condenação e morte. Tudo isso verdade, tudo isso não pode ser negado nas Escrituras. Bom, eu quero deixar um texto aqui com você para acabar esse vídeo, acabar essa explicação sobre a ira por meio do livro do J.I. Packer. Recomendo que você leia esse livro e o link dele está aqui na descrição. E deixo então aqui a oração de Abacuque, que é uma das frases mais lindas que eu acho na Bíblia. Eu decorei isso há muito tempo atrás, desde a primeira vez que eu li. E o profeta Abacuque vive uma situação de total desolação e desgraça em Israel. Capítulo 1 ele diz: até quando, Senhor? Até quando vai acontecer isso? Eu tô olhando aqui a cidade se destruída, barbaridade acontecendo. Até quando? Não aguento mais, faz algo. E aí no capítulo 3, eu queria que isso fizesse sentido para sua vida, porque você pode estar sob a disciplina de Deus, você pode estar sendo alvo da ira de Deus, como às vezes nós somos alvo da ira de Deus, e você pode até ser um não convertido e ser um filho da ira, como a palavra também diz. E Abacuque diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, faze-a conhecida. E aí vem a parte que eu queria que você prestasse atenção. Abacuque ora: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando nós somos filhos de Deus, quando nós somos povo de Deus, nós podemos estar debaixo da ira de Deus em algum momento, e sempre haverá misericórdia para nós. Então, sempre lembre dessa oração de Abacuque: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando foi que Deus respondeu essa oração com a maior resposta possível? Na cruz do Calvário.
Na ira, Deus lembrou da misericórdia, Deus respondeu por meio do seu Filho na cruz. E aí Romanos capítulo 5, verso 8, verso 9 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Na tua ira, lembre-te da misericórdia. Deus lembrou. Deus trouxe o Calvário e nós fomos salvos da ira. Bom, essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Esse livro do Packer é excelente. Bom, que você possa ler, que você possa pensar sobre a ira de Deus e sobre os atributos de Deus. Isso faz uma grande diferença na nossa vida cristã, na nossa teologia e no nosso conhecimento de Deus, tá bom? Aproveito para dizer que você também pode conhecer e deve conhecer o Clube Review, tá bom? O link está aqui na descrição desse vídeo. Conheça o clube que manda para sua casa boa teologia todos os meses, com lançamentos que ninguém tem ainda, tá? Com revistinhas super massa, com artigos de autores como Iago, Will e outros, né? Sempre tem muita coisa boa escrita lá, lives com alguns autores, live de conteúdo, leitura conjunta, enfim, tem muita coisa boa no Clube Review para você conhecer. Link aqui nesse vídeo junto com o link do livro do Packer, tá bom? Esse clássico aqui pra você. Espero que Deus te abençoe, espero que você possa curtir aí o vídeo, compartilhar com o pessoal e a gente se vê então no próximo vídeo aqui no 2 Dedos de Teologia. E é isso, valeu!